Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Sejam bem-vindos ao Vale Cursos e dando continuidade ao nosso conteúdo de front-end, nós vamos criar um site completo, um site estático completo. Para isso, a gente vai precisar de alguns conhecimentos que excedem o nosso curso de front-end, por exemplo, utilizar o Git e o GitHub. Por que utilizar o Git e o GitHub? A gente tem um vídeo falando sobre gerenciamento de configuração, a importância de se utilizar sistemas de controle de versão, por exemplo, o Git. Então, o nosso primeiro passo é, vamos abrir a nossa página do GitHub. Então, se você não é um usuário GitHub, cria sua conta e aí a partir dali a gente dá sequência. Eu vou mostrar aqui, então, eu já estou na minha página do GitHub. Eu vou criar um novo repositório clicando nesse botão. Eu vou chamar esse repositório de Vale Cursos Web App 1. Uma vez que a gente fez isso, vamos colocar aqui meu primeiro site utilizando HTML e CSS. Então a gente vai incrementando a dificuldade das nossas aplicações à medida do nosso curso. Vou adicionar um README. Não adianta a gente colocar um template aqui do Git Ignore, porque é simples a nossa aplicação. A gente não precisa... A gente vai colocar a licença aqui do MIT. Pode escolher qualquer uma. Esse repositório vai ser privado, então vocês não vão conseguir acessar ele, porque a ideia é que vocês façam e não copiem. Bom, uma vez que a gente fez isso, a gente vai copiar o código. Então, para a gente clonar o nosso repositório, a gente clica no botão verde. Depois a gente clica aqui nesse botão, ele copia a URL do nosso repositório. Então copiamos, estamos aqui no nosso terminal, nós vamos fazer o comando git clone e vamos colar aquela URL, então aquela aplicação que a gente criou. Uma vez que a gente fez isso, agora o nosso repositório existe. Se a gente aperta um ls aqui, vocês vão ver que existe a pasta e se eu acesso a pasta, vocês vão ver que dentro dessa pasta tem aqueles dois arquivos da licença e do README que a gente pediu para... Vamos fazer isso no VS Code. Então, para a gente fazer isso no VS Code, eu vou vir aqui, Open Folder, vou escolher onde está o repositório e vou selecionar a pasta. Então, agora a nossa aplicação está aqui. Para a gente criar a estrutura, a gente vai criar um arquivo index.html e para a gente criar o estilo, a gente vai criar um arquivo style.css. Aqui no HTML, se a gente aperta Ctrl espaço, ele já tem essa opção aqui, ó, HTML sample. Com isso, a gente já ganha algum tempo, ele já traz algumas configurações aqui pra gente. Na tag HTML, eu vou só adicionar um link para a gente garantir que a gente tem um português aqui. Na página do título, eu vou colocar meu primeiro site. Beleza. A gente não vai mexer com esse script aqui. E para fazer o link do nosso arquivo de estilo, a gente vai utilizar style.css, que é o nome do arquivo que a gente criou ali. Agora, eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo um link de um CDN do Fonte Awesome, onde com essa URL, com essa configuração, a gente consegue acessar ícones lá do Bootstrap Fonte Awesome. Aqui eu estou utilizando uma versão um pouco mais antiga, né, que é a versão 4.5. Eu estou deixando esse link porque não está tão fácil de conseguir. Eles pedem um e-mail e eu não queria passar isso no vídeo para vocês. Mas isso vai estar na descrição do vídeo. Uma outra coisa que a gente vai fazer depois, e eu já vou adiantar aqui, a gente vai adicionar uma fonte diferente. Para isso, a gente está baixando uma fonte do Google. Então, só vocês procurarem por Family, Google Fonte Family. E aí, a fonte que a gente está utilizando aqui, com esse link, é o Quicksand. Então, aqui eu já fiz algumas configurações. Então, esses dois links aqui, ó, eles estarão na descrição do vídeo para mostrar para vocês o que a gente está utilizando. Então, é muito importante vocês adicionarem essas duas linhas para a gente evitar qualquer problema. Agora, a gente parte para o desenvolvimento do site, né, como um todo. E aí, para isso, a gente vai primeiro criar o nosso cabeçalho.
que a gente tem no nosso cabeçalho? A gente vai ter uma imagem, que a gente vai baixar ela na internet, e a gente também vai ter um ícone e um botão, esse botão onde a gente vai expandir. E aí depois a gente vai criar o menu em si, né? O nosso cabeçalho. E aí esse vai ser o conteúdo desse vídeo. Então vamos começar do cabeçalho. A gente tem aqui, ó, eu vou criar um comentário, como que é comentário em HTML, menor, exclamação, hífen, e aí a gente tem, ele vai completar pra gente. Então vou colocar aqui, ó, header. Então está aqui o cabeçalho do nosso vídeo. A gente vai utilizar então a tag header. E aqui ele já trouxe pra gente. Depois a gente já vai adicionando algumas classes pra gente estilizar, pra gente ganhar tempo quando a gente partir para a parte de estilização. Então a gente vai fazer um class. Nesse class eu vou chamar de cabecalho. Aí aqui a gente vai ter um link. Nesse link a gente vai atribuir, vai referenciar esse próprio arquivo que a gente está. Beleza? Depois a gente vai ter uma imagem. Então a gente ainda não baixou essa imagem. Vamos procurar por uma imagem. Se a gente volta aqui no navegador, a gente vai procurar, por exemplo, no Flat Icon. A gente pode procurar, por exemplo, por logo. Ele vai trazer alguns ícones aqui pra gente. Vou escolher vamos escolher um que não remete a uma empresa, né? Aqui, ó, vamos escolher esse. Vamos baixar como PNG. Beleza, eu quero gratuito. Eu vou nos downloads, recortar esse ícone. Vou voltar para a pasta aqui do nosso curso. Vou colar esse ícone. Vou renomear ele só para logo, para ficar menor. A gente vai adicionar uma fonte e a gente vai colocar o arquivo que a gente acabou de adicionar ali na nossa pasta. Se a gente olhar aqui, ó, na árvore de arquivos, ele também está. Então, a gente já tem um ícone, a gente já tem uma logo. A gente pode colocar também um botão. Então, a gente vai ter um button e a gente vai ter um class. Nesse class eu vou chamar ele de btn menu. E aí a gente vai adicionar um ícone. Qual ícone que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar utilizando o class. Como a gente baixou aquele fonte awesome, a gente vai ter ícones disponíveis. A gente vai utilizar o FA de fonte awesome. E aí a gente tem o ícone em si. Vou utilizar o FA bars e o FA LG para ele ser um ícone largo. Agora a gente tem que criar o menu em si, né? Aqui a gente tem só um íconezinho que a gente vai utilizar quando ele for responsivo ali. Depois a gente vai estender isso. Como que a gente faz isso? Eu vou até dar um espaço aqui. A gente vai criar um nave. E aí nesse nave a gente vai dar o nome da class menu para ele. A gente vai adicionar um outro link. A gente vai deixar class btn close. E aí, se a gente tem um close aqui, já dá para imaginar que a gente está querendo utilizar um ícone. E aí aqui a gente vai ter o class FA times e a gente tem o nosso ícone. Abaixo disso, vocês lembram qual que é a tag para se criar uma lista? Então, uma lista não ordenada vai ser o L. E aí para cada item a gente coloca LI. Dentro desse item a gente vai fazer uma referência a um link, né? A gente vai passar href. Como a gente não vai fazer as várias páginas, né? A gente quer um site mais compacto para essa aula, a gente vai só colocar um hashtag aqui. Basicamente ele não vai mudar para lugar nenhum. E aí a gente vai colocar as nossas supostas páginas aqui que a gente iria linkar. Então, a gente pode fazer 5, tá bom, né? Então, eu vou fazer um home, um sobre, produtos,
serviços e um contato. Acho que tá bom aqui, já dá pra gente ter uma ideia do que vai ficar o nosso site. Bom, a gente já tem aqui o cabeçalho, ele ainda não está visualmente, a gente não adicionou nenhum estilo para ele, mas acho que a gente já tem um conteúdo relativamente interessante para a gente visualizar o nosso site. Então, por enquanto, ele está assim, ó. A gente tem aqui um ícone, a gente ainda não adicionou nenhuma ação, e a gente tem um home que ele vai direcionar para lugar nenhum. Eu vou parar aqui no cabeçalho para nossa aula não ficar muito grande e aí depois a gente continua com um banner. Espero que vocês continuem acompanhando, que vocês viram que o site vai ficar legal. É isso aí, muito obrigado e valeu!